Santo Tomás de Aquino, um famoso teólogo católico do século XII, XIII. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então, eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido, Isso é muito mano. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então, essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então, ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Essa causa primária tem que ser intencional, porque as coisas passaram a existir com uma intenção. Até tem uma outra... eu quero lembrar quem foi o autor que perguntou isso, que ele falou o seguinte: por que a música ao invés de ruído? Por quê? Essa é a pergunta. Porque tem que ter alguém que fez a partitura. Entendeu? Comparando as coisas a uma orquestra, as coisas não são ruídos soltos. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem lógica, você me lúdica. falou, né? A cabeça, o cabelo, os olhos, o rosto. Nossa, muito legal. Então, eu quero te fazer até uma pergunta lúdica, porque se Deus cria todos nós, assim, como imagem e semelhança dele, ele é algo físico, mas ele... ou não? Ele se parece com a gente ou não? E eu sei que... não sei se você tem essa resposta, não sei se você ou já viu, assim, eu nunca vi, mas já senti. Só que isso é muito louco pra mim, porque falam, pô, ele é imagem e semelhança nossa. Aí eu fico tipo assim, como é que ele é, mano? Ele é negrão, ele tem os dread, usa relógio. Não, isso aqui são perguntas bestas. Não mas são bestas. Mas são Acho tipo que assim. não. mano, pergunta assim. Mas são perguntas que eu me faço, porque eu quero. Tenho essa curiosidade do finito, assim. Será que é finito ou é infinito? Eu fico, tipo, muito nessa. O primeiro ato de amor dele foi o seguinte: pra gente criar seres que não somos nós, porque Deus, justamente por ser onipotente, o que é onipotente? Que pode fazer tudo, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. Eu sei que parece meio doido isso aí. Poder fazer tudo não significa que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pisar na bola. Deus não pode morrer. Deus não pode fazer outro dele. Justamente porque ele é todo poderoso. Entendeu? E uma das E coisas... por que ele? Porque ele... Tipo assim, é que soa você falando assim como se ele tivesse sido escolhido, mas ele não foi escolhido por ninguém Não. porque ele não tem antes de... Exatamente. Então não tem o porquê ele, porque ele em si mesmo se basta. Que doido, mano. Isso é doido. Só que esse Deus que em si mesmo se basta, que existia numa situação que a minha mente não vai alcançar. E por que não vai alcançar? Não é porque eu sou burro ou vocês são burros, não é porque realmente está acima de tudo. Se tivesse um físico aqui... Já entrevistaram um físico aqui? Já, mas a gente acho que não entrou muito nesses Cara, assuntos. se você conversar com um físico, você fica biruta. Porque, por exemplo, nós só conseguimos captar 4 dimensões com os nossos sentidos. Aliás, 3. Que a quarta a gente sabe dela, mas não capta. Largura, profundidade e altura. Qual que é a quarta? Tempo. Tá. Só Tempo que o não se tempo, você não segura o tempo. Né? Ele tá indo. Só que a física diz que alguns falam de 16, 19, 20, 30 outras dimensões que não são largura, profundidade. Como é que você entende um negócio desse? E imagina um Deus, então, que não é medido por nenhuma dessas dimensões. Se a gente não consegue captar essas outras dimensões temporais, um buraco negro, por exemplo, como é que vamos entender Deus? O tempo dobra, dizia Einstein. Então, como é que vai entender Deus? Então, Deus está acima de tudo. Será que um dia vai entender? Talvez alguma coisa assim. Por quê? Porque Deus nos deu o pensamento para crescer. Ele não podia... Não, de coração. Ele não podia vir, descer, dar uma palestrona pra todo mundo falar assim, ó... Rapaziada, Vamos parar com as guerras aí, porra. PowerPoint por PowerPoint. Eu tô falando de verdade. Aí fica claro. Mas aí... Mas ele fez isso. Fez? Com Jesus? Jesus. Só que Jesus já está no capítulo 28. Vamos voltar para o capítulo 5 aqui. Tá. Na criação, ele vira para Jesus e fala assim: Filho, eles não são como nós.
Mesmo que eu dê uma palestra, eles não vão entender. Isso é um pouco soberbo ele falar isso ou ele só tá sendo real? Não, ele tá sendo real. Porque ele é monstro. Ele é monstro. Ele tá sendo real. É verdade. Quando Pelo amor de Deus, as perguntas que eu faço aqui não é Gente, duvidando de nada. Mas repito. Se perguntar fosse pecado, Jesus não teria perguntado, Deus meu, que me desamparaste. A Bíblia fala assim, venham, provem que eu sou Deus, façam prova de mim. Fiquem tranquilos. Pelo menos com esse apresentador aqui, Deus se irrita... eu não tenho controle sobre os recortes. Deus se irrita a ser testado assim? Não. Questionado? O que Deus fica irritado? Se fosse, ele ficaria irritado com Jesus, quando Jesus perguntou o que me desamparou. Deus fica irritado quando a pergunta é de soberba, quando a pergunta é de opressão do outro, ou quando a pergunta é uma fuga para não encarar o seu erro. Mas é engraçado isso, Deus irritado. Deus fica irritado? Uhum. Os sentimentos que nós temos, que nós somos a imagem e semelhança dele, são semelhantes, só que os dele são puros. Mas Deus se irrita com a injustiça. Mas ele age quando ele está irritado? Age, e o agir de Deus pode ser no futuro. Pode ter certeza, meu amigo. Aquele pessoal que hoje, por exemplo... Você acha que Deus não está irritado com alguém que está praticando racismo? Porra... Muito. Você entendeu? Mas o que Deus faz com essa pessoa? Duas coisas Deus faz. Elimina. Deus apela o coração dele assim. Muda, senão você vai se ver. E o elimina, não é necessariamente o elimina como na justiça humana. Porque na justiça humana vai lá, elimina o cara. Uhum. Suposta justiça, né? Só que se eliminar o cara, não vai trazer a justiça de volta. Você eliminou o cara. Mas o que ele fez... Não vai... A verdadeira eliminação de Deus vai ser no juízo final. Onde Deus não simplesmente vai eliminar o mal, ele vai enfrentar a ira de Deus, aí eu não quero estar na pele dele, como Deus vai reverter o mal que ele fez. Por exemplo, o camarada foi lá e matou uma criança com requintes de crueldade. No dia do juízo final... Se esse camarada não se arrepender, genuinamente, ele vai enfrentar a ira de Deus. Isso aqui eu nem ouso explicar, porque vai ser a pior desgraça da história enfrentar um Deus irado. Como Deus vai trazer aquela criança de volta à vida. Porque o juízo final é acompanhado da ressurreição.